Vivemos na sociedade do cansaço. É assim que o escritor Byung-Chul Han descreve o tempo em que vivemos. Ninguém mais tem tempo para nada. Vivemos sob a pressão da produtividade, da disponibilidade o tempo todo e da exigência de nos superarmos para alcançar sempre o sucesso. Temos tantas informações na palma da mão que não sabemos mais em quem acreditar e qual decisão tomar. Temos bens materiais que prometiam uma vida mais tranquila, mas na verdade eles não seguram os ponteiros do relógio. O esgotamento mental, cansaço crônico, ansiedade e depressão têm cada vez mais se tornado parte da vida cotidiana. Existe alguma receita de descanso para a sociedade do cansaço? Vem comigo. O Salmo 81 é um salmo litúrgico, feito para o culto, com um convite para festas litúrgicas do calendário de Israel. Nesse salmo vemos que Deus tem uma prescrição para o seu povo. Seria essa a receita contra o cansaço? O que Deus prescreve? Deus basicamente orienta a celebração de um culto. Cantem, celebrem, façam soar os tamborins, a suave harpa e também a lira, toquem a trombeta. Perceba, no entanto, que todo esse júbilo são apenas efeitos. São respostas intencionais geradas pela parte central da prescrição. O culto de Israel se concentrava nas ações de preservação, de salvação e restauração realizados por Deus. Livrei os seus ombros do peso, e as mãos de vocês ficaram livres dos cestos. Na angústia, vocês clamaram e eu os livrei. Do esconderijo do trovão, eu lhes respondi, e os pus à prova junto às águas de Meribá. A prescrição de Deus é que você descanse, contemplando a obra de Deus e confiando nele. Esse deveria ser o alicerce do culto de Israel. Culto é um convite a descansar na obra daquele que alivia o peso, livra da angústia, responde e dá água em meio ao deserto. Descansados na confiança em Deus e sua obra, cantem, toquem instrumentos em gratidão a Ele. Deus fez questão de colocar esse descanso até mesmo no calendário do povo da aliança. A agenda do povo de Deus era marcada por Shabbats, que significa descanso, palavra que se refere a dias, festas, épocas e anos de descanso. Tudo isso no calendário litúrgico. Inclusive nos mandamentos Deus prescreveu. O sétimo dia é o sábado que pertence ao Senhor. Note esse destaque, o sábado pertence ao Senhor. Daqui a pouco essa expressão será ampliada. E o que Deus queria que fizessem nesse dia? Descansem. Descanso físico, parar de trabalhar, mas não só. Lembre-se que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá, com mão poderosa e braço estendido. Por isso, o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. Deus ordenou que guardassem o sábado para se lembrarem, contemplarem a obra que Deus fez com mão poderosa. Os sábados, não só o sétimo dia da semana, mas as festas e épocas litúrgicas, tinham a função de lembrar e oferecer a ação de Deus que dá descanso à sua criação. Isso aponta para o maior descanso, aquele que desejamos mais profundamente, Deus agindo em nós. Veja que descansar não tem a ver apenas com exercícios pessoais, direção de pensamentos, reorganização. Tudo isso sim pode ajudar e muito, mas há um descanso maior e necessário. Ele é maior do que uma simples prescrição de repetição de 6 em 6 horas. É mais do que simples obediência, cumprir rituais ou fugir dos problemas. Descansar tem a ver com: ó Israel, se ao menos você me escutasse. Se você escutasse tudo o que Deus fez e faz por você e confiasse nele. Quão profundo é esse descanso? Pararmos e ouvirmos Deus falando sobre o que Ele fez e faz. Depois disso, iniciamos nova semana ou nova época. Amparados não em nossas ações vulneráveis e insuficientes, mas na ação do Deus que age com forte mão, descansados em seus cuidados e guiados pela sua voz que acabamos de ouvir. Se ao menos você me escutasse. Essa é a questão do sábado e esse é o problema do ser humano. Por isso, Deus se fez um ser humano para que o maior sábado acontecesse.
que Deus falasse conosco pessoalmente sobre o seu descanso e conquistasse esse descanso para nós. Os líderes da religião do cansaço ficaram enraivecidos com ele. O Senhor não estava cumprindo as leis do sábado. Jesus atravessava searas e os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Ao ser questionado sobre a sua rebeldia contra a regra, Jesus disse: "O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado." O sábado deveria servir ao ser humano, ajudando-o a ouvir e contemplar a ação de Deus. Ironicamente, Jesus estava diante deles, afirmando e provando ser Deus e Senhor com poderosa mão, mas eles não o ouviam e não descansavam na poderosa mão de Jesus. Sábado não é adoração ao dia, mas é ouvir Jesus e contemplar aquilo que a sua palavra promete fazer em nós. E veja o que ele diz: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Lembra o que Deus disse em Deuteronômio? O sábado, descanso, pertence a Ele. Jesus é o nosso Shabat, o nosso grande descanso. Você quer descansar? Jesus agiu por ti. Deus foi à cruz para restaurar a criação cansada por causa do pecado e todo o seu efeito, o teu e o meu pecado. E Jesus continua a agir. Ele prometeu te dar descanso na proclamação do seu perdão, na sua palavra que se uniu às águas do teu batismo e que se une ao pão e ao vinho da Santa Ceia para agir em ti. Se pelo menos você me escutasse, esse é o sábado. Então ouça sobre o seu descanso. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo, porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Que tal um descanso que age mesmo sob a ameaça de morte ou na angústia? Ouça, confie, Jesus age, Ele é o sábado, o maior descanso. Por isso cante, vá para o culto, não para cumprir mais uma regra, mas para contemplar Deus agindo. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor. Ele é o Senhor sobre a nossa história. Esse é o maior descanso. Amém.